Olá, com imensa alegria, nós iniciamos hoje o segundo episódio do nosso podcast semanal Café e Prosa, programa que dialoga com diferentes públicos e dialoga também sobre diferentes temáticas que vão da cultura, do conhecimento científico, técnico, enfim. Nós vamos falar de perspectivas diversas. Mas o nosso Café e Prosa de hoje conta com a participação muito especial de dois convidados, o Ricardo Sardo e a Sabine Rosa de Campos, né, que são nossos convidados, são arquitetos e urbanistas. É importante destacar que ambos são conselheiros do CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, aqui do Paraná. Né? E a gente precisa destacar que o CAU tem 22 conselheiros, me corrija se eu estiver incorreta. 22. Toledo tem duas cadeiras cativas e mais 2 titulares e um suplente. Isso, olha que coisa boa. Então, muito bem-vindos, obrigada por se dispuserem a conversar conosco e com a população de Toledo e da região. Eu vou falar um pouquinho de vocês, em seguida eu passo para os cumprimentos aos nossos ouvintes, às pessoas que nos assistem. A Sabine Rosa de Campos, então, é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Santa Catarina, desde 2010. Ela é especialista em Planejamento Urbano e Ambiental pela FASUL, tem MBA em Gerenciamento de Projetos pelo ISAI, da Fundação Getúlio Vargas. Ela também é mestre em Geografia pela UniOeste. E na atuação dela, ela trabalhou como arquiteta concursada na Prefeitura de Toledo, e é importante destacar também que a Sabine participou da Comissão de Urbanismo Municipal e dos Conselhos de Desenvolvimento Econômico, acompanhamento do Plano Diretor e do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Foi professora do curso de Arquitetura e Urbanismo na Unipar, enfim, está aqui conosco para conversar com a gente sobre a crise climática, sobre as questões de urbanismo e as perspectivas e alternativas que a gente pode pensar para isso. Nosso outro convidado, uma alegria recebê-lo, Ricardo, é o Ricardo Sardo. Ricardo, então, é graduado como arquiteto e urbanista pela Unicinos, do Rio Grande do Sul, há mais de 40 anos, é pós-graduado em Desenho Urbano pela URGS, de Porto Alegre, e pós-graduado em Planejamento Ambiental na Flacan de La Plata, na Argentina. Sardo também tem uma participação importante em vários aspectos técnicos e práticos. Em 94, ele foi coordenador físico-territorial em Toledo, do Plano Diretor. Né? Em 2006, ele também foi consultor do Plano Diretor em Palotina. E ainda em 2009, foi consultor do Plano Diretor em Altamira, do Paraná. Além disso, ele coordenou e foi docente da pós-graduação na FASUL, no curso de Planejamento Urbano e Ambiental, nas turmas de 13 e 14, ligadas à Prefeitura de Cascavel. Ele é professor de Arquitetura e Urbanismo, professor de Arquitetura na Unipar, e por alguns anos, 2002, 4, 6 e 8, ele coordenou um importante ciclo de palestras em planejamento urbano e ambiental na cidade de Toledo. É titular do escritório ARS Arquitetura, com 32 anos de atuação na cidade de Toledo, tendo contribuído com projetos importantes como o Teatro Municipal, a FASUL, o Mini Hospital, entre outros projetos. Também fez um projeto importante, fez um projeto de residência em Londres e foi destacado esse projeto dele por conta da adaptação térmica dessa residência desenvolvida por ele. Ou seja, dois convidados extremamente especiais, técnicos, conhecedores do assunto sobre o qual vamos dialogar hoje, que é urbanismo, crise climática e alternativas. Esse tema nos preocupa a todos nós. Então, dou as boas-vindas a Sabine, ao Ricardo Sardo, e, enfim, podem tomar a palavra e cumprimentar as pessoas que nos assistem. Bom, Elci, obrigado pelo convite. Queria cumprimentar quem está assistindo a gente. É muito importante para nós arquitetos, principalmente quem representa o Conselho de Arquitetura, participar e ocupar esses espaços de debate sobre o urbanismo, sobre a arquitetura, procurando sempre
mostrar como a nossa profissão pode contribuir muito para o processo de desenvolvimento das nossas cidades, e divulgar isso para a população que muitas vezes não compreende o papel da arquitetura também no planejamento urbano. É um prazer debater esse tema, que é um tema que desde o início da minha graduação eu sempre estudei, e ao longo do meu trabalho como profissional e como professora também, sempre foi meu principal foco de estudo, né? As questões de urbanismo, a questão ambiental, enfim, o que a gente pode fazer para melhorar nossas cidades. Ah, que bom. Que bom contar contigo, vendo que você está sempre atuante aí, estudando e preocupada com esses temas, vai poder contribuir muito para o debate. Ricardo? Delcy e Sabine, é uma satisfação também estar aqui podendo fazer esse debate e dizer que eu sempre, nesse tema, arquitetura e urbanismo, eu sou um apaixonado desde os 7 anos. Eu digo que com 7 anos eu decidi ser arquiteto. Olha aí. E depois, dentro da arquitetura, no curso de arquitetura, eu descobri o urbanismo, onde me apaixonei mais ainda pela temática. Então, toda vez que eu sou acionado de uma maneira ou de outra, que nem agora pelo CAU, inclusive, né, que é o Conselho dos Arquitetos, que foi uma luta dos arquitetos durante longos anos, e que nós antes fazíamos parte do CREA, que era um conselho de várias profissões, inclusive a engenharia, e a partir de 2012, Isso. então nós começamos a funcionar no nosso conselho próprio só para arquitetos e urbanistas. Então estamos aqui apostos para a gente debater esse assunto que é tão importante nas nossas vidas, porque se a gente levar em conta que no Brasil mais de 80% da população vive em cidades, aí a gente já vê a importância de discutir urbanismo e cidades. E no mundo não está muito longe disso, né? Eu não sei qual é a proporção, mas ele não está muito longe disso. Então, a importância de se debater esse tema e a urgência de se debater, inclusive com os últimos eventos, digamos, começar pelo Rio Grande do Sul, Porto Alegre, é fundamental. E agradeço, então, o convite e, mais uma vez, dizer o prazer de estar aqui. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Sabine. E eu destaco mais uma vez, é muito importante nós contarmos aqui com 2 representantes desse importante conselho que é o CAU, né? O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná. Agradeço a vocês por essa disposição. E já vamos falar do Rio Grande do Sul, então, porque isso tem afligido a todos. Imagino, ninguém passa despercebido pelo que está acontecendo. Toda a sociedade muito preocupada. Nesse momento, as pessoas, mesmo ao longe, tentando contribuir de alguma forma, ou mandando arrecadação, separando em suas cidades. Algumas pessoas até se dirigindo ao Rio Grande do Sul para ajudar. Santa Catarina também está sendo fortemente afetada. Não são casos isolados, porque a gente teve outros, né? No Brasil e no mundo, enfim, são situações que nos levam a pensar a crise climática. E assim, se a gente pensa em termos de conhecimento científico, e nós 3 somos professores, somos pesquisadores, somos, de algum modo, estamos ligados à ciência e nos alimentamos dela, e a gente tem a obrigação de conversar com a população com uma preocupação muito grande de apontar para isso. Cientistas do mundo inteiro estão falando de crise climática já há alguns anos, né? Alguns falam que as coisas até se anteciparam porque a gente... Enfim, a população em geral não deu muita bola e as coisas aconteceram antes até. Então, a crise climática que a gente está vivendo nos últimos anos, e não é só de agora, né, a gente tem percebido isso no calor intenso, na geada muito intensa em determinados momentos, em chuva, quando a gente não espera chuva, né, na seca, quando não é esperado. Isso afeta a produção agrícola, isso afeta, enfim, a vida na cidade também, afeta a todos nós de algum modo. Então, os cientistas têm apontado que essa crise climática ela é fruto da ação humana. Ela não é por acaso. Isso é um elemento importante da nossa preocupação. Ela é proveniente, é induzida pela ação humana, essa crise climática ou não? Né? Nos parece que sim, porque nós atribuímos à ciência o conhecimento, a preocupação com a verdade, com a busca
de elementos que possam apontar para isso. E essa intervenção humana, então, estaria levando a reações importantes, mas perigosas da natureza, que afetam a vida de muitas, milhares de pessoas em todo o mundo. E tem afetado a nossa população aqui na região sul, mas também afetou na Bahia, em outro momento, no Rio de Janeiro, em outros locais mais espalhados aí no Brasil. É possível evitar essas catástrofes? Você que veio do Rio Grande do Sul, que estudou em Porto Alegre, né, estudou na Unicinos, estudou em Porto Alegre por tanto tempo, é teu local de origem. Imagino que isso doa mais ainda, porque você conhece aquela realidade. Isso poderia ter sido evitado? Ou é possível evitar de outra forma que catástrofes como essas acontecem? O que é possível fazer, né, para que a gente possa evitar? Bom, Neuci, evitar completamente é uma resposta muito difícil de dar assim, e sacramentar. É possível, 100%, não sabemos. Mas mitigar, diminuir, reduzir, com certeza. Uhum. E assim fala quem, como tu dissesse, eu sou gaúcho de nascimento, nasci em Porto Alegre, onde eu fiz praticamente toda a minha formação. E comecei a trabalhar lá e saí depois dos 25 anos. E paranaense de coração, porque estou aqui até mais tempo que do Rio Grande do Sul, estou aqui há 32 anos. E eu, então, vendo aquelas cenas todas pela televisão, eu digo que, além de ver o sofrimento das pessoas, me causou um sentimento completamente especial, porque eu estava vendo a minha cidade embaixo d'água, coisa que nunca imaginei. A gente ouvia falar de relatos da enchente de 1941 e achava que não ia acontecer mais. Eu, algumas vezes vi o Guaíba chegar próximo da borda do cais, mas nunca invadir, nunca chegar em alguma rua do centro. Porque ali ao lado do centro, para quem não conhece Porto Alegre, tem o Porto Fluvial, que foi muito importante. Hoje a importância é bem menor em função de rodovias e questão aerográfica também, dos aviões, né? Então eu vi aquilo, realmente me doeu bastante, tive um sentimento bastante estranho. E eu lembrei em 1984, quando eu iniciei o curso de pós-graduação na Universidade Federal, o tema muito batido era o que fazer com o muro da Mauá, porque até então não servia para nada aquele muro. Ele servia só para alguma coisa, que a gente debatia muito. Separar a população, principalmente do centro da cidade, com o seu rio. Porque o Guaíba ainda é tratado com rio, mesmo não sendo um rio. Geograficamente, ele não se enquadra em quase nenhum acidente geográfico. Não é rio, não é lago, não é estuário. É o Guaíba. E então, eu lembro que algumas propostas até de ou derrubar o muro, ou de fazer alguma intervenção, porque ele não servia para nada. E agora a gente viu que realmente ele deveria ter uma função que acabou não tendo. Não funcionou comporta, não funcionou bombas que iam retirar a água das águas que viriam pelas tubulações, né? E aí fica aquela pergunta, por quê? Por que não funcionou? Então, resolver o problema, ou evitar, é possível, porque o Guaíba, ou no caso a cidade, ela tomou espaços do rio. E de uma certa maneira esse rio ele está cobrando os locais onde foram aterrados, ali no centro mesmo, tanto que a água chegou até a Rua da Praia. E por que o nome da Rua da Praia? Porque ali era praia antes, né? A principal via urbana da cidade, do centro da cidade de Porto Alegre. Na Zona Sul, onde tem o Beira Rio, onde tem o estádio do Grêmio também, que já é a Zona Norte, tudo era local alagado ou com água. Mas aí diz assim, então, se o rio está cobrando, nada mais justo que se devolva a ele. Mas a gente pega exemplos como a Holanda, por exemplo. A Holanda, não por menos, ela é chamada de país baixo. Ela está abaixo do nível do oceano. E não é um rio, é um oceano, com força muito mais forte. E eles resolvem esse problema através de diques, através de bombeamento com cataventos e hoje coisas muito mais modernas, tecnologias muito mais inovadoras do que o simples catavento, que já vem desde o século XV,
esses cataventos. E eles vão avançando sobre o mar em função de que eles têm pouco espaço, sempre tiveram pouco espaço e conquistaram esse espaço. Tiveram alguns reveses, tiveram, mas eles dominaram. A última enchente, acho que na Europa, que foi 2011, se eu não me engano, foi 2022, agora eu não estou lembrando. Inundou parte da Alemanha, inundou parte da Bélgica e não inundou a Holanda em função justamente do avanço tecnológico que eles obtiveram. E tanto é assim que no evento Katrina, nos Estados Unidos, em Nova Orleans, houve um tornado e depois houve uma invasão de água muito grande com uma inundação. Os norte-americanos, eles foram buscar o conhecimento holandês para tentar achar uma solução para aquela região. Então, possível é, né? Basta nos apoiarmos na ciência, nos apoiarmos em experiências já desenvolvidas e com resultados conclusivos, né, importantes e que estejam funcionando, e fazemos o que é devido, no caso, é aplicar lá. E outra coisa, eu vi um especialista falar que eu achei muito importante, não só buscar experiência fora, que é importante, porque já foi testado, mas também usar a expertise nacional, porque a expertise nacional ela é muito importante aqui no Brasil, ela não é frágil, ela existe tanto na engenharia, na arquitetura, na hidrologia. Então a gente usa também os técnicos e a ciência nacional. Muito obrigada. Eu acho que essa questão da intervenção humana, não é? E a resposta da natureza vem, é isso que nós temos visto. E aí, a descrença na ciência é um fenômeno muito complicado em nossos dias, porque ela vai levar a não intervenção no sentido de fazer a manutenção do que já existe e ampliar naquilo que pode ser ampliado. Embora a gente não tenha vivido aqui no Paraná, aqui na nossa região, nenhuma catástrofe como a que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul, Sabine, as mudanças climáticas também têm nos afetado diretamente, tem afetado Toledo, os nossos arredores aqui, inclusive a cidade, né? A parte urbana, a parte rural, enfim. Nós temos percebido situações perceptíveis que a gente poderia dizer, olha, isso nos chama atenção de que as mudanças climáticas, a crise climática também nos afeta? Olha, Neuci, quando eu era criança, adolescente, eu sempre pensava que a gente tinha tanta sorte que não acontecia nada por aqui, sabe? Até que eu me recordo ali no final da década de 90, que a gente começou a ter eventos mais fortes de temporais, com ventos, vendavais, destelhando casas, né? Aqui um pouco menos forte, mas eu lembro, acho que Nova Laranjeira sofreu profundamente naquela época, né? Dali para cá, a gente vem observado com maior frequência, né, esse tipo de fenômeno, né, de fortes chuvas com fortes ventos, né, então a gente tem percebido cada vez mais esse tipo de evento aqui na nossa região. Toledo está numa região, né, o oeste do Paraná, o oeste de Santa Catarina, é considerada a segunda região do mundo com possibilidade de tornados, né. Nossa. A gente viu eventos em Rondon, em Palotina, a gente tem visto no interior, inclusive, muita derrubada de barracões, né, na agricultura, né, a minha família mesmo, a gente teve um barracão que foi completamente, né, destruído com uma forte chuva com ventos, né, e na área da engenharia de cálculo estrutural para edifícios, hoje o pessoal tem considerado, assim, os dados que se tem é que a nossa região é a região com maior eventos, né, no Brasil, cerca de 45, 50 metros por segundo de ventos para cálculo estrutural, né? E era uma coisa que não era considerada anteriormente, né? Então, né? Então, a gente tem notado muito esse tipo de evento climático de ventos, é uma coisa que vem preocupando. Junto aí, fora chuvas, né, e ventos, a gente também está passando cada vez mais por secas prolongadas, né? A gente sabe que prejudica a nossa agricultura, mas na cidade, especificamente, a gente fica, né,
A cidade é asfalto, é concreto, e a gente fica com essa sensação mais forte da seca e do calor, né? Esse ano mesmo a gente estava agora num período de seca bastante forte agora, meses de fevereiro e março, né? E o que a gente pode fazer nesse caso, né? A gente pode começar a amenizar esse tipo de sensação térmica. Eu quero trazer um exemplo aqui de Toledo que é muito perceptível quando eu comento com as pessoas, elas falam, é verdade. Então, se você vai até o Parque Ecológico, né, até o lago para caminhar, e você tá chegando ali pela Rua Dom Pedro, pela Santos Dumont, pela Dom Pedro, você tem uma sensação térmica, né? Ali tem asfalto, tem concreto. Quando você chega na borda do horto, da pista de caminhada, a sensação térmica muda completamente, né? Fica mais fácil respirar, porque tem a umidade das plantas, e fica mais fresco também. E aí, por outro lado, quando você vai do lado do lago, a gente também pode ter uma sensação térmica um pouco desconfortável, às vezes por conta do vento, né? Porque por mais que tenha a água ali, a gente não tem tanta vegetação também para gerar essa umidade, né? Então, só nesse percurso simples é possível perceber, empiricamente, como faz diferença a arborização nas cidades, né? Então, isso é um tema muito importante para a gente amenizar o clima, né? Junto com a presença também de árvores, né, de toda essa arborização, a parte de ventos a gente também começa a amenizar, né? É só pensar no interior, as pessoas, quando elas têm a sede de uma fazenda, normalmente elas têm, né, uma faixa de árvores protegendo, né, essa sede da fazenda, para proteger dos ventos, justamente porque a casa precisa estar protegida, né? Então, são elementos que né, o produtor rural, ele usa isso porque ele percebe que isso, né, funciona. Então, a arborização, ela é muito importante nesse sentido, né? Sim, deixa eu aproveitar e falar de outra questão. Essa questão da arborização e do planejamento, né, das cidades. Eu vou falar com a Sabrina, agora vou inverter e depois com o Ricardo. Então, Sabine, assim, nos últimos anos, principalmente nos últimos 12 anos, a gente tem esse dado de que Toledo cresceu em torno de 30%. É muita gente, e isso vai ter implicações diretas na expansão do território, né? Se isso se dá sem planejamento, se essa ocupação territorial, que vocês acho que chamam de ocupação de solo, se dá sem um planejamento, ela se dá, enfim, sem tomar os cuidados devidos, a atenção para os espaços que vão sendo ocupados, outros que vão ficando ociosos, né? O avanço dessa ocupação, a gente vai ter consequências que vão se somar a essas consequências já existentes na cidade que você relata, né? Então, a questão dá para fazer uma expansão da cidade de forma harmoniosa, sem maiores problemas, conectado com sustentabilidade ambiental, conectada com o bem-estar do humano, garantindo que a vida existente nos espaços, e aí eu estou pensando na biodiversidade mesmo, por isso que eu estou usando a expressão sustentabilidade, dá para fazer essa expansão sem afrontar tanto assim o nosso equilíbrio e a questão da sustentabilidade? Outra questão, a concepção de construção das cidades, nós conversamos um pouco mais cedo, antes de iniciar o programa, e assim como a gente na filosofia trabalha com concepções diferentes, eu imagino que no urbanismo, na arquitetura, nos setores de construção, também se trabalhe com concepções diferentes. Então, a concepção de expansão das cidades ao longo dos anos vai atender a uma perspectiva de desenvolvimento sustentável ou não? Eu vivo em Toledo, eu vejo essa expansão. Então, de tempos em tempos, a gente vê, derruba todas as árvores numa determinada rua para depois recolocar. A gente fica pensando, mas isso não foi planejado, né? Isso foi pego de supetão. Enfim, né? A gente domina a natureza, nós somos maiores que ela e por isso devemos dominá-la e fazer dela o que bem entendermos, ou a gente precisa ter um pezinho atrás e tomar certo cuidado aí para conseguir viver de forma harmoniosa. Por favor. Bom, o que se fala muito hoje é que a gente precisa mudar um pouco o nosso paradigma de pensamento e de planejamento, né? A gente vem, né, de um período que se pensa e que se entende, nós dominamos a natureza, né?
tanto na produção de cidades quanto na produção agrícola, enfim, é o domínio sobre a natureza. Mas, na verdade, a gente não tem domínio sobre a natureza, né? A gente vê nesses eventos climáticos que acontecem, a gente vê em aterros que fazem e depois o mar vem e avança, que a gente não consegue dominar a natureza, né? E, na verdade, a gente faz parte da natureza, então não tem por que a gente dominar a natureza, a gente é natureza. Então, a gente tem que aprender, compreender os sistemas da natureza, os sistemas naturais, e aí fazer os nossos planejamentos e as nossas cidades, né? Então, sim, é possível expandir a cidade compreendendo esses sistemas naturais, né? Assim como é possível, mesmo na cidade existente, observar como que os sistemas naturais estão funcionando, apesar da intervenção humana, para a gente poder, então, ajustar o que foi construído, né? Isso envolve planejamento Isso também, envolve né? o planejamento, né? Então, assim, nós temos os parques urbanos. Toledo, na década de 70 para 80, teve o Isenhagen, que trabalhava na prefeitura, que foi o grande mentor da criação dos parques em Toledo, né? Dos parques lineares, né? E tudo começou aí com o projeto do Enio Perin ali no Parque Ecológico de Iva-Paimbarte, né? Então, assim, você usar os parques, a principal função do caso nesses parques não é nem tanto o lazer da população, mas é começar a trabalhar a drenagem urbana, né? A organizar esse espaço para a gente poder lidar com o sistema natural e, ao mesmo tempo, ocupar, né? Então, o Parque Ecológico, ele é um grande projeto de drenagem urbana que permitiu a ocupação do seu entorno, né? E assim o Parque do Povo também, né? O Parque dos Pioneiros, os parques lineares que a gente, né, tem, foi todo um projeto, os últimos projetos foram financiados, inclusive, pela agência francesa, né? Eu participei na prefeitura, quando eu estava na universidade, mas como conselheiro do meio ambiente, de uma atividade com um grupo da agência francesa que veio para falar sobre a renaturalização dos rios, né? O que é renaturalizar? Porque a gente quer dominar o rio e fazer ele linear, mas não é assim que o rio funciona, né? O rio, ele tem as suas cotas de inundação, né? Ele tem a sua expansão e seu retorno, e ele tem a sua força, e canalizar ele não deixa ele de forma natural, correndo natural. Então, se fala muito na renaturalização, para recuperar as margens, porque aí você cria áreas de absorção, né? E você mantém o leito dele também, porque se você retifica, você aumenta a velocidade da água. Se você mantém o curso natural, você tem, né, o próprio sistema controlando a velocidade das águas, né? Na expansão urbana, o que a gente tem que entender e demarcar é perceber onde está o sistema natural. E o básico, para mim, nas cidades, é sempre encontrar os pontos de água. A partir disso, o que a gente precisa fazer para proteger essas áreas, né? A gente precisa de mata ciliar, a gente precisa de mais árvores, a gente precisa dar espaço para essa água ser absorvida. Porque pode ser que esse ano a gente tenha um período mais seco, mas ano que vem, de repente, vem as chuvas intensas. E como é que a gente vai fazer essa regulação, né? Assim como o Ricardo lembrou do muro da Mauá, né? Poxa, ele passou anos sem as pessoas entenderem para que ele servia, né? Eu vi, inclusive, sobre um projeto que previa retirada parcial do muro da Mauá, que estava previsto, foi divulgado em fevereiro, esse ano. E aí você fala assim, Sim. Né? Então, existem técnicas, existem formas de fazer, né? Desde a década de 70, quando se começou a falar sobre as alterações climáticas, né? Todo o processo que foi culminando até a Eco 92 no Rio de Janeiro, desde então existem muitos especialistas mundo afora trazendo e estudando e criando técnicas para você desenhar, projetar a partir da natureza, né? Junto com a natureza, né? Então, é um processo de aceitar realmente essa condição, né? Muitas vezes a questão ambiental ela é deixada de lado, ela é considerada uma chatice, digamos assim, que vai bloquear o desenvolvimento econômico. Só que como a gente viu no Rio Grande do Sul, estão falando de cidades inteiras para serem relocadas, porque estavam localizadas em bordas de água, onde elas poderiam sofrer enchentes. Então, assim, o desenvolvimento econômico que aconteceu até ali foi para onde, né? O que aconteceu? Então, não vai existir desenvolvimento econômico
se a gente não trabalhar junto com a natureza. Isso. E a gente tem literatura apontando para isso, que eu acho que você vai nos mostrar em seguida. Eu queria falar um pouquinho mais sobre essa questão do planejamento urbano, a questão econômica, a expansão de território nas cidades, na medida em que amplia a população, como é o nosso caso, né? O caso de Toledo, e a preocupação com o desenvolvimento econômico, sem uma pegada de sustentabilidade, né? Então, eu tenho a impressão, e aí me corrija se eu estiver incorreta, essa é a minha leitura da realidade, que a expansão da nossa cidade hoje tem atendido a uma lógica do mercado e de uma parte do mercado, muito nessa pegada do que você está falando. A gente está preocupado com o desenvolvimento econômico da cidade. Mas, às vezes, isso é uma faca de dois gumes, porque você avança e daqui a pouco você tem problemas ainda maiores e o custo final disso é enorme, toda a população paga por ele. Então, no que diz respeito à expansão da cidade, a ocupação dos espaços, de modo a garantir um melhor aproveitamento desses espaços, sem trazer oneração para o município, porque se eu saltar partes e for para longe, eu crio um problema para a população que vai morar nesse lugar, eu crio um problema de transporte, a gente está falando muito de mobilidade urbana, esse é um assunto que nos incomoda também. E isso, a segregação de uma parte da população, além de que o município vai ter que levar a infraestrutura para lá, né? E leva a população para longe. Como evitar isso? Me parece que o planejamento, um planejamento sério, ligado a um desenvolvimento econômico, sustentável, que coloca essa palavrinha junto, porque ela tem um significado importante, é fundamental, né? E a gente vai vendo que uma série de problemas são criados quando não ocorre esse planejamento adequado da ocupação de solo, que a tua experiência, a tua análise enquanto conselheiro, enquanto arquiteto, enfim, podem contribuir nesse sentido, Ricardo. Eu acho que tem 3 palavras para isso: planejar, planejar e planejar. Por quê? E outra coisa, planejar não saindo de uma única cabeça. Tem que ser uma equipe multidisciplinar, porque às vezes um segmento técnico prevê determinadas situações que ele não tem capacidade de prever a consequência de um determinado ato. Eu vou dar um exemplo. Quando eu cheguei na Inglaterra em 86, era a ministra Margaret Thatcher, e ela estava transformando a Inglaterra em um outro modelo. O modelo anterior dela era o modelo onde tinha o bem-estar social europeu, e basicamente na Inglaterra, França, Alemanha, em que os meios de transporte eram subsidiados, e principalmente a moradia, que é aí onde eu quero chegar. A moradia em Londres, houve um esforço muito grande pós-guerra de reconstrução da cidade, em que as pessoas elas tinham a posse da habitação e não a propriedade. E ela, digamos, passou sem custo nenhum a propriedade a essas pessoas. E o que eu quero falar, as habitações eram democraticamente muito bem distribuídas no espaço urbano. Eu lembro de ter habitações bem populares ao lado do Palácio da Rainha, no centro de Londres. E o que aconteceu agora, ultimamente? Eu estava lendo uma matéria que o preço do metro quadrado na cidade de Londres ficou absurdamente alto. Então houve uma expulsão daquela população que ganhou o título do imóvel e foi morar na periferia. Outros foram morar até em vans, motorhomes, porque ficou muito caro, eles foram vendendo e não conseguiam voltar. Então, mesmo numa atitude aparentemente muito saudável, que é passar o título de propriedade a um morador, ele pode trazer prejuízos grandiosos depois. Então, assim, isso é só um exemplo do planejamento e como se deve ser pensado de uma maneira holística. Várias inteligências, vários especialistas devem agir junto quando se faz um diagnóstico e se propõe algo para o futuro. No caso das cidades brasileiras, e Toledo não é diferente, até acho Toledo uma cidade, do ponto de vista de organização urbana, exemplo no Brasil, né? Poucas cidades têm a organização que Toledo tem, do território, mas com problemas também. A expansão urbana, do ponto de vista horizontal, é um problema geral em função
do mercado querer mais terras e mais terras para lotear e assim comercializar. E poderia ser muito bem resolvido com um perímetro urbano não muito expansivo, né? E, inclusive o Estatuto da Cidade, que é de 2001, que é uma lei federal, ela fala isso, né? Conter o perímetro urbano. O que é isso? Não, se cria um cinturão ao redor da cidade, um cinturão legal, né? Ele é invisível, em que a partir fora daquele cinturão não se possa construir cidades. Então não é mais área urbana, e sim uma área rural. Se contendo esse cinturão, logicamente com outros mecanismos que vão precisar regular toda essa ação, há um início de contenção da cidade. Porque eu vejo, na minha opinião, o planejamento deve ser centrado na pessoa. E centrando na pessoa, no homem, ele vai entrar em equilíbrio também com as outras relações naturais. Então, aí entra emprego, né, atividade econômica, entra locais de encontro social, porque isso tem a ver com a saúde mental da população, paisagem urbana adequada à cultura local, né? Isso vai também ajudar na questão da saúde mental das pessoas, o psicológico, e aí a mobilidade, e evitar a segregação ao máximo, que foi o caso que eu dei o exemplo de Londres, né? Onde populações de renda baixa e média moravam próximos ao Palácio dos Reis. Então, esse tipo de contenção ele é bastante importante. O cinturão, uma outra coisa que eu vejo interessante, o cinturão de vegetação, que pegando o exemplo que a Sabine falou, ao redor da cidade. Então, pequenas propriedades, onde a biodiversidade vai ser mantida mais facilmente, porque há uma diversidade de culturas, onde insetos vão poder prosperar, passarinhos vão poder prosperar, porque passarinho ele é um semeador, né? Insetos também, como no caso abelhas, pássaros e outros tipos de predadores vão comer mosquitos, insetos que propagam doenças como a dengue, por exemplo. Então esse tipo de coisa a gente tem que, não só por amor à natureza, mas amor ao próprio ser humano, de entender que se a gente manter o sistema equilibrado, nós estamos mantendo um certo nível de saúde aos seres humanos. Nós temos visto aqui em Toledo que os bairros não recebem o mesmo tratamento. Alguns bairros não recebem o tratamento que outros. Então, a gente tem espaços da cidade que são cartões postais e outros não são. Tanto que a gente tem falado, meu bairro também precisa ser um cartão postal. Seria um ótimo programa. Meu bairro também é um cartão postal. Sim. Porque aí a justificativa vai ser que o poder público não alcança, que não há recursos para a manutenção de espaços públicos de lazer, bonitos, adequados, para que a estrutura de CMEIs, para que as escolas cheguem, né? Vai justificar com a questão econômica. Então, por isso, esses aspectos de planejamento e expansão, levando em conta a perspectiva humanitária, são fundamentais. Acho bem importante. Antes da gente ir para o próximo bloco, nós vamos agora ouvir diretamente de Brasília as notícias do Brasil e de Brasília com o nosso deputado Elton Velter. Ele vai nos falar dos bastidores de Brasília, o que acontece lá, e da sua ação enquanto deputado federal, diretamente de Brasília. Com a palavra, Elton Velter. Pessoal, mais uma vez aqui no nosso Café com a Professora Neuci, eu estou bem feliz de poder participar e contar notícias boas aqui de Brasília. Hoje, a ex-presidenta Dilma, que está no BRICS, na presença do Banco do BRICS, está liberando mais de 5 bilhões para ajudar o povo gaúcho. Ontem, no dia de ontem, o presidente da República procrastinou, mudou. O Rio Grande do Sul não vai pagar sua dívida que tem com a União, serão ali 11 bilhões de reais. Vai ser há mais 3 anos sem pagar e sem juros. Tudo ajuda a amenizar os problemas dos gaúchos que estão sofrendo. E eu sei que vocês estão aí com o Ricardo Sardo, que é um grande dirigente na área da arquitetura e urbanismo, e também com a senhorita Campos, que estão pensando as cidades, que pensam nos seus projetos. E nada melhor que discutir nesse período o futuro das cidades. Fazer uma reflexão profunda
acerca daquilo que aconteceu no Rio Grande, como é que a gente pode fazer trabalhos preventivos para evitar enxurradas, para evitar alagamentos nas cidades do Brasil afora. Por isso é importante planejar as ações muito bem para não dar problema no futuro, né, e para não ter alagamentos. E uma das coisas importantes que estão acontecendo em Brasília é o novo PAC. O novo PAC permite um planejamento da execução do orçamento da União para atender os interesses de todas as cidades e dos estados. Só o Paraná terá 107 bilhões de investimentos do PAC. As cidades já cadastraram muitos projetos, muitos cadastraram ônibus do transporte escolar, outros cadastraram escolas, outros cadastraram unidades de educação infantil ou também unidades de saúde, ou na parte de urbana, parte de infraestrutura urbana. Isso tudo tem um planejamento de execução orçamentária, onde os prefeitos que fazem bons projetos se habilitam e podem receber esses investimentos. Por exemplo, na cidade de Toledo vai receber um novo Instituto Federal. Só ali terá investimentos de 25 milhões de reais. É muito importante esse Instituto Federal para projetar cursos que vão formar nossos jovens nas áreas de médio profissionalizantes, nas áreas do desenvolvimento econômico, nas áreas de acordo com as atividades econômicas da cidade e da região. Então os cursos serão discutidos em conjunto com a comunidade para definir num planejamento estratégico de quais cursos são melhores serem implementados para capacitar essa juventude no ensino médio profissionalizante. Então todo o planejamento discutido junto com os técnicos e a comunidade a gente acerta mais. Então é importantíssimo essas ações do PAC para o Paraná todo e os municípios planejarem o futuro das cidades para evitar erros futuros de alagamentos, quando pode ter, ou até erosões desenfreadas conforme a cidade. Então é isso, mando um abraço para todo mundo, tamo junto, vamos continuar trabalhando bastante para ajudar de modo especial o nosso Paraná, nosso estado, em especial a querida Toledo e o oeste do Paraná. Agora, nesse terceiro bloco, nós voltamos aqui, diretamente do nosso estúdio, falando de crise climática, né, das questões ambientais aí que nos assolam, da crise climática, das mudanças ambientais, da necessidade de planejamento e de possíveis alternativas para isso. Né? Nesse quesito, também é importante falar do Plano Municipal de Arborização Urbana, de corredores verdes, enfim, de assuntos diversos que a gente tem visto agora palpitando aí nas redes. Até quem é leigo tem visto que esses temas estão cada vez mais presentes. E nós vamos aproveitar nossos dois conhecedores do assunto aqui para conversar um pouco mais sobre isso. Para falar do desenho urbano, da cidade, né, da formação da paisagem, do planejamento, da arborização que envolve o plano diretor e o seu papel. Né? A gente sabe, Ricardo, que Toledo conta com um plano de arborização que está vigente. Né? Às vezes a população pode pensar que não, porque de tempos em tempos a gente leva um susto, assim, você vê uma avenida inteira de árvores tiradas, ou a gente vê, é o caso da Praça Vilibarte, é o caso da Praça da Cultura agora, que teve um incidente. Os árvores já caíram. Isso, então, assim, que a gente é surpreendido com esvaziamento, com corte, com retirada de árvores, aí a gente fica se perguntando se há um planejamento, se há um acompanhamento. E a população deve se perguntar por isso também. Nós também sabemos que nesse momento está havendo uma revisão desse plano de arborização da cidade. Me parece que é isso. Além do planejamento, então, desenvolver um plano de arborização é sinal de que há, em determinada medida, um planejamento. Esse planejamento, que é extremamente importante, ele precisa sair do papel, ele precisa garantir recursos e ação, precisa garantir estratégias para que ele, de fato, efetivamente seja desenvolvido, além de contar com técnicos que saibam fazer. Isso tem ocorrido no caso de Toledo? Além disso, eu já aproveito, dirijo a questão para os dois, né, para ter a perspectiva de cada um. Vocês dois têm uma experiência bastante ampla, né? E as pessoas que nos assistem podem nos ajudar a entender melhor com exemplos de cidades em que ocorre esse planejamento, em que há uma preocupação com
perspectivas, enfim, com estratégias e alternativas que evitem problemas climáticos, que evitem problemas ambientais, que refresquem as cidades, que tornem elas mais verdes, digamos assim, que tragam essas novas perspectivas. Então, vou ouvir cada um de vocês, começando agora pelo Ricardo. Então tá. Não, o verde, a gente às vezes pensa que é uma preocupação recente, né? Como a Sabine falou, nos anos 70 para cá, é que se intensificou. Mas há casos assim que a gente se surpreende. Pegar o exemplo da Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro. A Floresta da Tijuca foi uma intervenção do imperador Dom Pedro II, 1860, 70, por aí. Porque ali era uma área toda de plantio de, não sei se era café ou cana, e só que era onde tinha a maior parte das vertentes de águas que abasteciam o Rio de Janeiro. Então ele ou a assessoria dele percebeu que as águas estavam sumindo em função de que não tinha mais a floresta, e replantou toda a floresta. Então uma ação do Dom Pedro II para justamente voltar às águas naturais no Rio de Janeiro para servir a cidade. E lembro um outro visionário chamado José Lutzenberger, do Rio Grande do Sul. Chamava ele de doido, isso anos 70. Era uma voz isolada. E são pessoas que a gente vê, ou casos que a gente vê que isolados no tempo, que chamam de doidos, mas na realidade são visionários, como o caso de Dom Pedro II, que percebeu esse problema que estava atingindo o Rio de Janeiro. Agora, Toledo tem boas ações, eu acho que nessa parte verde, os corredores, né, os parques lineares. Eu me lembro que eu participei junto com um grupo de arquitetos do desenvolvimento do Parque Linear do Rio Toledo. Depois houve outros estudos, o próprio parque ali, o Diva Paim Bart, e os outros como o Parque do Povo e dos Pioneiros, que são áreas muito importantes do ponto de vista de drenagem, inclusive áreas que a gente dá pouco valor, que são de banhados, são extremamente importantes para a retenção de água quando há inundações. O Diva Paim Bart, ele tem essa característica. E é muito importante também o trabalho dos geólogos nessa questão, porque eles fazendo um mapeamento do solo urbano, das áreas propícias a esse tipo de trabalho ou não, porque é onde as águas vão correr e possam ser melhor absorvidas. Mas eu insisto que, além dessa questão ecológica e hidrológica para a cidade, do ponto de vista de drenagem, eu sempre digo que esses espaços eles têm que ser tratados do ponto de vista humano, para o encontro também. Eles têm pelo menos duas funções. A função de drenagem, a função de diminuir a temperatura, né? Aí a questão climática, então drenagem e temperatura, questão climática, mas a questão do encontro social. É urgente para as cidades brasileiras que não propiciam esse tipo de espaço. Em quase todas as cidades brasileiras não há essa prioridade para que as pessoas se encontrem, né? Basta ver a quantidade de automóveis que a gente vê na rua e o espaço que o automóvel toma. Nada contra o automóvel, eu adoro dirigir, adoro pegar o meu carro e ir para Curitiba, por exemplo, nas reuniões do CAL. Eu vou de carro, o CAL paga avião ou ônibus se eu quiser, mas eu vou de carro porque eu gosto. Então, nada contra o automóvel, mas o modelo que nós adotamos para as cidades brasileiras, para o automóvel, que eu acho que é errado, é demasiado. E não é só o Brasil, o modelo norte-americano também foi assim, né? E eu acho que o modelo urbano europeu seria mais adequado, onde as cidades elas são bem densas, não tem quase espaços vazios entre elas, não tem grandes arranha-céus, né? E o espaço do pedestre ele é bem mais generoso do que o espaço do automóvel, né? Onde existe o transporte urbano, para promover mais o deslocamento coletivo do que o individual.
Sim. Sardo, obrigada. Eu vinha esquecendo, e vocês viram que a gente está com pipocas aqui na mesa. Eu gostaria de destacar que a cada programa a gente vai trazer um produto da agricultura familiar ou da agroecologia, sobretudo destacando o trabalho das mulheres do campo, né? E das mulheres que se preocupam com produção de alimento saudável para suas famílias. Hoje a pipoquinha vem de Esquina Ipiranga, de Vila Ipiranga. A pipoca é uma produção da senhora Matilde Dampke, olha que bacana, né? Que produz pipoca no seu quintal, na sua área, lá na área rural, claro, Esquina Ipiranga. E a bolachinha... E a bolacha de manteiga que a gente tem aqui hoje é da dona da dona Jusilene Venâncio. A dona Jusilene mora lá no Jardim Panorama e é uma dessas senhoras que tem a preocupação em produzir alimentação saudável para sua família e aqui está compartilhando conosco. Nós também trouxemos um mel, na verdade os favos dessa vez, olha só. Eu pensei na Sabine aqui, que está esperando beber. Não sabia que ela já tinha provado os favos de mel, mas o melzinho é lá de sol nascente, né? Então, olha que bacana. Então, é preciso que a gente destaque que esse trabalho da agricultura familiar, o trabalho dos camponeses, também traz alternativas, além da alimentação saudável, traz alternativas importantes de biodiversidade, de diversidade na produção alimentar. Então, quando a gente pensa em Toledo como região agrícola, Toledo produz uma série de alimentos, as pessoas produzem alimentos e tem uma contribuição muito importante da agricultura familiar, que ocupa 80% dessa produção. Então, Sabine, suas considerações também sobre essa questão do plano municipal, da preocupação com a arborização urbana, né? Esses cinturões verdes, os corredores verdes, melhor se falou antes dos cinturões em relação à cidade, mas esses corredores verdes na cidade e a importância deles, né? Como é que você vê isso? Bom, pegando o gancho na questão da agricultura familiar aqui, dos produtos, o que eu tenho acompanhado dos últimos estudos e discussões que tem sobre isso, sobre essa morfologia da cidade, essa forma da cidade com cinturões e corredores, é que a gente precisa ter um misto disso, né? Para que serve esse corredor verde e a gente pensar essa arborização, inclusive, de certa forma, que permita o caminhar da biodiversidade. Então, os animais, né, as aves, os insetos, criar esses corredores, eles também servem para isso, para você conectar essa biodiversidade, né? E pegando o gancho da agricultura familiar, o que a gente observa muito em alguns lugares na Europa, nos arredores das cidades, é que quando você vai chegando na cidade, você tem grandes áreas de pequenas hortas que as pessoas têm e vão lá para produzir, né? Então, você ter esses corredores e ter esse cinturão, ele auxilia muito nessa conexão também com o campo, né? A gente ter essa transição mais tranquila. Aliás, Sabine, eu visitei a cidade de Maringá. E lá acho que a gente tem pelo menos tem 3 importantes exemplos. Um deles que eu vi foi que eles transformaram o lixão da cidade num espaço de produção de mudas de flores, fazendo justamente esse papel coletivo de comunidade, de trazer a comunidade para esse espaço, ao mesmo tempo trabalhando com a economia solidária. A outra coisa que a gente viu foram as hortas urbanas. Lá, se não me engano, são mais de 160 e estão se expandindo na cidade. Porque as pessoas que vêm para a cidade, elas têm uma relação com o campo, ou têm vontade de aprender. Então, é uma experiência que tem dado muito certo. E a terceira coisa que a gente viu da cidade de Maringá, que as pessoas estão mais perto da gente, vocês falaram de Londres, vocês falaram da Europa, de outros países, mas a gente também pode trazer para algumas experiências próximas, que é a questão da arborização. Eu saí de Toledo a 40 graus e cheguei em Maringá, que é a norte do Paraná, então deveria ser mais quente pela lógica da territorialidade, e a gente dizia assim, nossa, eu queria isso para mim, dá para transplantar essas árvores todas, essa paisagem para lá? Então, essa experiência, ela é bacana, ela dá certo, é preciso replanejar a nossa cidade pensando em adequar experiências novas. Maringá é um exemplo bem importante para a gente,
porque, como o Sardo lembrou, né, é bem anterior essa preocupação com a arborização nas cidades, né? Então, a Inglaterra, especificamente, lá foi desenvolvido um modelo de cidade que a gente chama de cidade-jardim, né? E Maringá foi planejada por uma empresa inglesa. Então, teve um arquiteto que projetou, né, o plano inicial da cidade. E o que a gente vê em Maringá hoje, com a sua forte arborização, com o seu desenho, né, que criam corredores, né, ele vem desse desenho de cidade-jardim, que remonta ali à metade do século XIX, né, Do Howard. do Howard, né, que é pensando numa cidade melhor por causa da cidade industrial, né, que era uma cidade muito né, com muitas edificações, sem espaços de ventilação, né, e poluída, né, por causa da indústria. Então, Maringá tem esse plano inicial, né, de cidade-jardim. Maringá também ela é muito interessante. A gente tem a UEM, a Universidade Estadual lá, e tem um grupo de estudos bem interessante nessa área de desenhar com a natureza que eu vinha falando, né? Que a partir de compreendendo a cidade como uma, né? Aproveitando essa estrutura ecológica da cidade que já foi pensada, né? Lá no plano inicial, eles vêm desenvolvendo propostas para otimizar esses corredores verdes, né? Tem a professora Karen lá na UEM, ela tem uma publicação muito interessante, bem técnica, que orienta como você criar esses corredores verdes. E é um estudo, né, que envolve também muita biologia, né? Então, tem base na biologia, tem base nas ciências que estudam a questão da fauna, da flora, e em como você faz justamente corredores e cria espaços aonde a fauna também, né, circula nesses espaços, Olha né? só que interessante. É muito interessante isso. Então, assim, Maringá tem vários exemplos, né, que você consegue trazer para a próxima. A questão das hortas urbanas, ela está muito disseminada também em São Paulo, né, em alguns locais. E ela tem, eu vi um projeto num programa de TV, que eu acho que era de Campinas, que era um senhor também, que ele se aposentou do seu trabalho, e aí, o que eu vou fazer? E aí ele estava, né, é uma das pessoas que lidera uma horta num bairro, que é uma horta solidária, que recebe crianças, né, e que né, fornece alimento para o bairro, e é um trabalho muito interessante que a gente tem visto em várias cidades. Eu estudei em Florianópolis, lá a gente também tem alguns locais que tem essa atividade, né. Eu começo a dizer, quando eu participei do Conselho do Meio Ambiente, eu percebi como a maior parte das pessoas eram pessoas que estavam se aposentando em alguns órgãos públicos, que já participavam dessa temática e continuavam ativos ali, né? E, na verdade, a gente tem também esse fator da cidade, que a gente também tem que pensar, que a população das cidades, elas estão envelhecendo, né? E esses espaços de hortas urbanas são uma oportunidade, né? Para as pessoas também cultivarem, né? O contato com a natureza faz bem para a saúde mental, para tudo, né? Para a saúde corporal. Isso. E, ao mesmo tempo, a gente vai trazer benefícios para a cidade, né? Então, as hortas urbanas são projetos extremamente factíveis, possíveis. Falando dos Estados Unidos, mas pelo modelo automotivo deles, né? Eu sempre lembro do exemplo de Detroit, né? Que era a grande cidade da grande indústria automobilística americana. Ela se esvaziou, né? E hoje é uma cidade que tem produção urbana de alimento, né? Tem muito forte isso, né? Então, a gente tem modelos sendo alterados mundo afora e Brasil afora. Por isso que o inverno lá é violento, né? Não é que nem aqui que nós não temos inverno. Sim. Se comparar com lá. Se comparado com lá, né? Porque nós achamos que temos. Sim. Então, muito legal. O bate-papo de hoje, na verdade, é um começo de conversa, porque nos desperta para uma série de outras questões. Nós falamos aqui de mobilidade urbana, o que é o planejamento, arquitetura, urbanismo tem a ver com isso. Nós falamos aqui de produção de alimentos. E isso que nós falamos basicamente de planejamento urbano. Nós não falamos do conjunto do planejamento da cidade como um todo, integrando o campo e a cidade, né, aproximando esses fatores. Enfim, a gente trouxe uma série de temas importantes, né, e aí avança o tempo, claro, nosso tempo para o podcast vai terminando, né, e nesse momentinho final do nosso segundo episódio de hoje, que tratou de urbanismo, crise climática e alternativas, eu gostaria então de agradecer imensamente aos nossos convidados Sabine de Rosa Campos
e Ricardo Sardo por participarem conosco, né? Sua participação e suas contribuições são muito importantes para todos nós, para a nossa cidade, para a gente pensar a cidade, planejando a cidade, pensar a cidade de forma sustentável, pensar uma cidade para todos, para todas as pessoas, né? E lembrando assim também que são 2 quadros técnicos extremamente qualificados, não é à toa que compõem o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Paraná, e que estão aqui conosco hoje. Então, os microfones ficam à disposição para a palavra final de vocês. Já deixo o meu agradecimento e meu carinho a vocês pela participação. Obrigada, Sabine. Obrigada, Ricardo. Então, eu que agradeço, né, o convite e dizer da importância desse debate de ideias, porque as ideias muitas vezes elas existem e às vezes elas não têm eco, não tem a caixa de ressonância para que seja difundido e seja feito o exercício do debate. Enquanto a Sabine falou da horta, eu lembrei de um livro que eu li nos anos 80, que é de um arquiteto importante no Brasil, né, urbanista, que é o George Wilhelm, né, o George Wilhelm, como ele gostava que fosse chamado, era Wilhelm. A gente chamava ele de William. E o nome do livro é Projeto São Paulo. E ele fala sobre a cidade de São Paulo, porque ele participou, inclusive, todo o plano do Lerner de Curitiba, ele participou como técnico, como arquiteto. Curitiba. E depois ele voltou para São Paulo, porque ele é originário de São Paulo. Ele é falecido já hoje. E ele fala muito de como organizar uma cidade com pequenas... lógico que ele aprofunda o assunto, né? Mas ele trata de uma maneira muito simples. E uma das coisas da horta, ele não toca na horta, mas ele fala, quando tu falasse, Sabine, das pessoas mais velhas, o que fazer, ele falava das praças onde... E as unidades para encontrar os idosos com as crianças, justamente para passar a tradição oral dos mais velhos aos mais novos, que a gente se perdeu isso, né? Antigamente se tinha, mas se perdeu até pelo tamanho da nossa cidade. Mas ele propunha em São Paulo, que é uma cidade monstro, criar pequenas unidades com pequenas ações, e uma das ações seria essa. Então, só para lembrar, então, de novo, que o debate, ele é muito importante e a gente precisa sempre do debate para que a gente possa lembrar de ideias, colocar as nossas, lembrar de outras ideias que a gente, porventura, tenha lido ou tenha tido contato e, assim, construir, né, um presente e um futuro. Bom, eu gostaria de agradecer o convite. Foi muito bom fazer esse debate de ideias, conversar e escutar também o Ricardo, um colega de profissão, foi meu professor, também colega professor na Unipar, né, Ricardo? Voltar a conversar e debater é sempre muito bom para a gente ampliar um pouco mais as nossas ideias e relembrar, como o Ricardo falou. Eu, quando recebi o convite, comecei a pensar em muitas coisas, né? Fui olhar minha biblioteca também, de pesquisadora, para tentar... né, ver o que mais que poderia trazer. Então, é um exercício muito bom a conversa, buscar referencial técnico também, né? E nós temos muito no Brasil e no mundo, mas no Brasil a gente tem muito. E as nossas universidades do Rio Grande do Sul têm um referencial maravilhoso, inclusive, né, nomes que pensaram a ocupação de planejamento, né? O Mascaró, né? Meu professor. E então a gente tem a UEM também com muitos professores pensando questões técnicas. A gente tem a UniOeste aqui em Toledo com professores da área de recursos hídricos, pesquisadores, né, para pensar essa questão, né, climática que motivou, né, muito mais o nosso debate hoje sobre essas crises que a gente está vivendo e para pensar as nossas cidades. Então, o resgate da técnica, da academia, da ciência, né? Do conhecimento científico é muito importante. E o respeito a ele. Obrigada.
Legal, muito obrigada. Além de referenciais biográficos, de experiências, a gente falou de uma série de questões que afetam a nossa cidade e afetam o conjunto da comunidade. A gente também lembra, nesse momento, que a Itaipu Binacional está com um trabalho muito importante de pensar as questões de sustentabilidade atreladas às questões ambientais e de uma vida mais digna, né? E afetando com isso, agora ampliando o seu trabalho e buscando atingir todas as cidades paranaenses e, além disso, algumas cidades do sul do Mato Grosso. Esse também é um trabalho importante para a gente destacar. Então, eu gostaria de finalizar aqui chamando as pessoas para a próxima. Vocês viram que essas conversas são sempre muito importantes. Meus agradecimentos ao Ricardo Sarda, Sabine de Rosa Campos, que participaram conosco hoje dessa conversa importante sobre urbanismo, crise climática e alternativas para elas. Então, deixo o meu convite para quem está nos assistindo para a próxima. Vocês viram que é bacana, vale a pena. Convidem outras pessoas a nos acompanharem, nos sigam e dê um joinha lá no nosso canal. Até a próxima!